O Brasil da dobradinha PT e parcela do STF está indo muito bem, pelo menos para os que estão associados com o poder. A CPI do INSS tem nos mostrado coisas interessantes. Um atualmente ex-procurador do INSS, senhor Virgílio Filho, que recebia um salário bruto mensal de cerca de R$ 24.000, conseguiu a proeza de desfrutar de um Porsche Cayenne que custou R$ 789.000. Segundo as investigações da Polícia Federal, o carro foi adquirido pela esposa do procurador do INSS e, ainda segundo a Polícia Federal, o dinheiro usado para comprar o tal carro é oriundo de atos marginais entre o servidor público e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, mais um sindicato com ligações viscerais com a esquerda e o MST. E quando olhamos para os fatos recentes, onde ministros, políticos e servidores públicos têm uma vida muito além do que possibilita seus salários, percebemos que alguns deles compram casas por valores milionários, pagando à vista, compram carros de luxo, vivem vidas de milionários, com salários que legalmente não deveriam ultrapassar os R$ 50.000. E a grande jogada está em colocar em empresas e institutos no nome das esposas, usarem tais institutos para legitimarem um dinheiro de origem marginal ou imoral e ficarem livres da tributação e, assim, eles usam a função pública para favorecer os empreendimentos de seus familiares na iniciativa privada. E, misteriosamente, ninguém da Receita Federal vai atrás desses servidores públicos. Senhores, basta que um de nós não coloque na declaração do imposto de renda uma consulta médica, que a Receita Federal nos acusa de sonegadores, bloqueia contas, faz um escarcéu danado. Porém, aparentemente, os órgãos fiscalizadores, durante a gestão de esquerda, têm muita dificuldade em detectar movimentações financeiras atípicas. Vide o caso de 2017, envolvendo o ex-ministro do governo Lula, senhor Gedel Vieira Lima, que tinha R$ 51 milhões em espécie, em dinheiro, em nota, dentro de um apartamento em Salvador. Uma das prováveis fontes dos R$ 51 milhões que o senhor Gedel Vieira Lima tinha no tal apartamento é a corrupção na Caixa Econômica Federal. Ou seja, o dinheiro da corrupção é sempre o nosso dinheiro. Porém, senhores, o brasileiro esquece as coisas e a classe política e os burocratas usam tal esquecimento coletivo em benefício próprio e para se perpetuarem no poder. E eu pergunto aos senhores: onde hoje está o senhor Gedel Vieira Lima? Provavelmente os senhores não sabem, mas eu darei algumas pistas. Em 2024, o governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, do PT, fez uma confraternização entre políticos de esquerda e seus apoiadores. E entre os convidados de honra estava o senhor Gedel Vieira Lima. Posto em liberdade pelo ministro senhor Edson Fachin, o senhor Gedel Vieira Lima goza de grande prestígio junto ao governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues. E vale lembrar que o governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, é aquele que sugeriu que se jogassem os corpos de bolsonaristas em uma vala comum com o uso de um trator. E o resumo disso tudo é o seguinte: o senhor Gedel Vieira Lima é um réu confesso, e somente do que sabemos, surrupiou R$ 51 milhões do povo. Embora condenado e preso, foi posto em liberdade por um ministro do STF e hoje desfruta de um prestígio e facilidades, sendo apadrinhado pelo governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues,
O mesmo governador que disse publicamente que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro deveriam ser jogados em valas comuns. E é claro que a confraternização de tais políticos foi realizada com dinheiro público, ou seja, o dinheiro que o governo Lula-PT, que a burocracia estatal tiram do seu bolso, foi usado para bancar comidas e bebidas finas para esses senhores. O senhor Gedel Vieira Lima, um corrupto e réu confesso, goza de acesso, de prestígio junto ao governador da Bahia, enquanto o senhor, que é um empreendedor, um trabalhador CLT na Bahia, nunca terá acesso ao governador senhor Jerônimo Rodrigues. Mas voltando à CPI do INSS, o senhor Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, presidente do Sindinap, ganhou do ministro do STF, senhor Flávio Dino, o direito de ficar em silêncio durante o depoimento que prestaria aos parlamentares na CPI do INSS. E o estranho é que o senhor Milton Cavalo não foi convocado na condição de investigado, mas sim de testemunha. E agora nós vemos como o Brasil é o país das coincidências. Misteriosamente, o Sindinap é o sindicato que tem entre seus dirigentes o irmão do presidente Lula, o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Vale reparar que trata-se de uma família santa, pois algum tempo atrás o presidente Lula disse ser o homem mais honesto do Brasil e que mais honesto do que ele, só Jesus Cristo. E hoje nós temos o senhor Frei Chico, ele tem nome de Frei, ou seja, a família do presidente Lula é uma família de santos. Senhores, nada contra o zelo do ministro senhor Flávio Dino com os direitos constitucionais do presidente do Sindinap, senhor Milton Cavalo. Só me causa estranheza que o mesmo zelo dos senhores ministros do STF da primeira turma, com exceção do ministro senhor Luiz Fux, com os direitos fundamentais dos presos políticos do 8 de janeiro, não tenham sido tão intensos. Vide o caso do senhor Clezão, que morreu no cárcere por falta de atendimento médico, e do senhor Lucimário, que perdeu a visão de um dos olhos por não ter o atendimento médico necessário. Enquanto o senhor Gedel Vieira Lima, réu confesso por corrupção, e que tinha 51 milhões de reais em espécie guardados dentro de um apartamento em Salvador, participa de confraternizações com o governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, e foi posto em liberdade pelo ministro senhor Edson Fachin, os presos do 8 de janeiro, que nunca roubaram um centavo do dinheiro público, estão na cadeia e foram condenados apenas entre 14 e 17 anos de prisão em regime fechado. E nós tivemos a solicitação de aposentadoria do ministro senhor Luiz Roberto Barroso. E eu tenho visto muitos canais vendendo ilusões para o povo de direita, dizendo que trata-se de uma saída estratégica e que o ministro iria ser um delator das imoralidades cometidas pelo STF, delação que ele faria junto ao governo dos Estados Unidos. Senhores, a direita precisa parar de nutrir fantasias, de esperar pelas 72 horas. Obviamente, o ministro senhor Barroso pretende escapar de sanções mais duras que possam ser impostas à parcela dos ministros do STF pelo governo Trump. E em 2026, caso ocorra a renovação do Senado com uma maioria de senadores de direita, ele correria o risco de sofrer alguma retaliação política e, quem sabe, até um impedimento, que eu particularmente acho pouco provável que ocorra até com o ministro senhor Alexandre de Moraes. Mas o grande risco quem corre mesmo é o presidente Lula e a esquerda como um todo. Com a aposentadoria antecipada do ministro senhor Barroso, o governo Lula ganha o direito de nomear mais um ministro para o STF. E se o ministro só deixasse o STF no prazo certo, haveria o risco de um novo ministro ser indicado por um presidente mais alinhado com a direita. E nós, pobres mortais, não sabemos o que se trata nos jantares entre os poderosos. Se a saída antecipada do ministro senhor Barroso não foi, na realidade, uma estratégia combinada
visando dar ao presidente Lula o direito de nomear mais um ministro do STF. Infelizmente, com o cenário atual, eu duvido muito que seja permitido que um candidato realmente alinhado com a direita concorra à presidência em 2026. Porém, não acredito que o presidente Lula correria o risco e deixaria para nomear mais um ministro do STF somente após as eleições de 2026. Embora já se fale em possíveis indicados, eu não vou tecer comentários sobre isto. Acho que está tudo muito recente. Eu prefiro esperar. E ainda falando do STF, descobre-se agora que a suposta ida do senhor Felipe Martins para os Estados Unidos em 2022 e que foi usada pelo ministro senhor Alexandre de Moraes como justificativa para mantê-lo na prisão, na realidade é uma farsa. O senhor Felipe Martins não tem treinamento militar, não é preparado para a guerra, porém aparenta ter sólidos princípios. E seus princípios podem ser entendidos quando analisamos todas as injustiças que ele vem sofrendo. Com base em um suposto arquivo encontrado no computador do coronel Mauro Cid, aquele que delatou o ex-presidente Bolsonaro e que mudou a delação por diversas vezes, a PGR, o STF e a Polícia Federal alegaram que ele oferecia risco de fuga do Brasil, pois em 2022 havia viajado para os Estados Unidos buscando fugir das investigações do golpe imaginário. Diante das evidências óbvias de que o senhor Felipe Martins não tinha ido para os Estados Unidos, o Estado brasileiro solicitou ao governo Biden informações que comprovassem a entrada do senhor Felipe Martins naquele país. E aqui a coisa fica bem mais grave. Pelo visto, alguém dentro da administração Biden forjou os documentos de entrada do senhor Felipe Martins nos Estados Unidos. E existe até uma suposição de que algum marginal estaria usando indevidamente um passaporte que ele teria perdido há alguns anos. Senhores, ao contrário do coronel Mauro Cid, um militar que, teoricamente, é preparado para os horrores da guerra, o senhor Mauro Cid, tendo como sustentação apenas seus princípios, negou-se a inventar histórias que incriminassem o ex-presidente Bolsonaro e manteve-se fiel aos fatos, mesmo sob tortura psicológica. E eu fico imaginando o desespero do senhor Felipe Martins sendo acusado injustamente de ter feito algo que não fez, vendo uma prova falsa ser usada como justificativa para encarcerá-lo, e sem ter a quem recorrer juridicamente, já que, mesmo sem ter foro privilegiado, está sendo julgado diretamente pelo ministro senhor Alexandre de Moraes. E, por fim, chegamos ao acontecimento bizarro e repugnante que ocorreu no Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, o APOESP. Como eu anunciei em outro vídeo, o PCO organizou um evento bizarro onde comemora os 2 anos do atentado do grupo terrorista Hamas contra Israel. Pois bem, no tal evento da esquerda, um médico palestino que vive no Brasil há anos, de nome Ahmed Sherrada, e que é irmão de um ex-líder do Hamas, que foi vitimado fatalmente, disse que os brasileiros que foram mortos pelo grupo terrorista Hamas em Israel não deveriam estar naquela terra, e se lá estavam, eram bandidos. Senhores, a fala desse tal Ahmed Sherrada é podre e demonstra bem o que norteia a mente da esquerda e dos radicais islâmicos. Porém, seguindo a premissa desse senhor, se os brasileiros que estavam em Israel não deveriam lá estar, o que ele está fazendo aqui na nossa terra? Senhores, o irmão do líder de um grupo terrorista vive no Brasil, no nosso meio, e se acha no direito de dizer que 4 brasileiros que foram covardemente vitimados pelo grupo terrorista Hamas eram bandidos.
E tudo isso aconteceu dentro de um sindicato de professores e foi organizado por um partido político que vive do nosso dinheiro. E entre os brasileiros covardemente vitimados pelo grupo terrorista Hamas, havia duas mulheres. Será que o irmão do líder do grupo terrorista Hamas, o médico Ahmed Sherrada, que vive no Brasil, irá ser processado por discurso de ódio? Eu me pergunto qual brasileiro em sã consciência se trataria com o médico palestino Ahmed Serrada, um indivíduo que chama 4 brasileiros covardemente assassinados pelo grupo terrorista Hamas de bandidos, mesmo que estes 4 brasileiros nunca tenham cometido nenhum crime. Se houvesse no Brasil um governo sério e de respeito, este senhor seria convidado a se retirar do nosso país. Porém, se bobear, talvez ganhe alguma honraria da esquerda e, quem sabe, algum subsídio oriundo do nosso dinheiro. Senhores, eu vou repetir sempre. Evitem fazer negócios, consumir qualquer tipo de serviço oferecido por indivíduos alinhados com as ideologias da esquerda. Tenham em mente que a grande parte dos indivíduos de esquerda não pensaria duas vezes se pudesse fazer mal aos senhores. Basta que lembrem do que disse o governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, ao afirmar que os bolsonaristas deveriam ser jogados em vala comum. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Desejo que tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.